Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Este é o principal resumo da mensagem das Assembleias de Deus ao longo da história. No primeiro trimestre do ano de 2021, estudaremos as lições bíblicas da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo. O comentarista é o pastor Ezequias Soares, com quem eu vou conversar agora online. Pastor Ezequias, seja bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal de hoje. É um prazer receber o senhor aqui. O prazer é meu de estar novamente participando do programa Movimento Pentecostal. Quero cumprimentar todos os irmãos e todas as irmãs com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e dar as boas-vindas ao primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2021, que tem por tema o verdadeiro pentecostalismo. Tema atual, tema palpitante, edificante, que vai trazer muita edificação para o povo de Deus. Pastor Ezequias, o que todo salvo precisa saber sobre o Espírito Santo? É de fundamental importância que todos os crentes em Jesus conheçam a verdadeira identidade do Espírito Santo. E quais são os pontos fundamentais? Saber que Ele é Deus, portanto, a sua divindade, os seus atributos divinos, porque embora a Bíblia ensine que o Espírito Santo é Deus, fala isso de maneira direta, mas também sabemos da sua deidade absoluta pelos seus atributos e pelas suas obras. E também a personalidade do Espírito Santo. Isso é importante. Então, a sua deidade absoluta, os seus atributos divinos, as suas obras divinas, a sua personalidade, e como diz aqui o subtema, né, o subtítulo do trimestre, ou seja, a atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Isso é importante, porque conhecer essas coisas e não saber da atualidade da obra do Espírito Santo, aí não é pentecostalismo. Aí os não pentecostais também. Os não pentecostais sabem que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo possui os atributos da divindade, que o Espírito Santo é pessoal, tem personalidade, que o Espírito Santo atua, tem as obras da divindade do Espírito Santo. Os não pentecostais sabem disso também. Agora, o que eles não sabem é que a atuação do Espírito Santo é atual, porque a promessa é até que venha aquele que é perfeito, conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 ao 10, onde fala que os dons vão continuar até a vinda de Jesus Cristo. Então, isso é de fundamental importância que todo crente saiba. Muito bem. Agora, pastor, de que forma o Espírito Santo imprime, não é, no crente, na pessoa, o caráter de Cristo? Isso acontece pelos dons do Espírito Santo, é claro. Veja só, todos os crentes em Jesus, eles têm o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Paulo deixa isso claro diversas vezes. Romanos 8, 9, por exemplo, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Então, aqueles que estavam reunidos no dia de Pentecostes, aqueles discípulos, aquelas discípulas, todos eles já eram crentes em Jesus. Jesus certa vez disse para ele: olha, vocês devem se alegrar, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque vocês têm os nomes escritos lá no céu. Então, todos os que estavam reunidos no dia de Pentecostes já eram crentes em Jesus, já tinham o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, que capacita o cristão para testemunhar de Jesus, com isso vem o fruto do Espírito, mas a manifestação dos dons do Espírito Santo, que imprime no cristão o caráter
de Cristo. É o Espírito Santo na vida, é uma coisa que vem do Espírito Santo para o interior da pessoa. Então, o que imprime o caráter de Cristo no crente é realmente a obra do Espírito Santo. Bom, pastor, quem for à escola dominical vai entender que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Como pode, diante de uma tão grandiosa mensagem, o mundo ser tão insensível como ele é? É porque o que acontece é que a atuação do Espírito Santo não é somente na vida cristã, ele atua no mundo também, em todos os aspectos. O Salmo 104, versículo 30, diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas toda a face da terra. Então, o Espírito Santo é ele que convence o pecador da necessidade de reconciliação com Deus. É o Espírito Santo que conduz a pessoa a Cristo. O desejo que a pessoa sente de ser um crente de Jesus, aquele sentimento que o pecador sente que realmente necessita de uma reconciliação, isso já é obra do Espírito Santo. E também o Espírito Santo atua na vida do crente. Conduz, dirige, guia, fortalece, orienta, ilumina. Isso é obra do Espírito Santo, mas não é só isso. O que Jesus disse em João, no capítulo 16, versículos 8 ao 11, ele diz que quando o Consolador vier, isto é o Espírito Santo, convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Então, convence o mundo, convencer do pecado. O trabalho dele, Jesus disse que ele precisava ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas quando eu for, Jesus disse, eu enviar-vos-ei, quer dizer, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, a vocês. Então ele vai continuar o trabalho que Jesus começou. Jesus disse lá em João, no capítulo 3, que quem pratica as boas obras vem para a luz. Mas os que praticam as más obras, eles se escondem, eles ficam nas trevas, porque não querem que as suas obras sejam vistas e sejam manifestas. Agora, quem faz esse trabalho para tirar a pessoa das trevas e mostrar que as pessoas precisam vir para a luz, para Cristo, é o Espírito Santo. Então, a atuação dele é também no mundo. O mundo está em estado de morte, e não se dá conta disso, e não percebe isso. Quando pregamos o Evangelho, as pessoas não têm a mínima noção do valor, da importância dessa mensagem, do significado dessa mensagem, porque essas pessoas estão em estado de morte espiritual, e é o Espírito Santo que atua no mundo. Graças a Deus por isso. Pastor, o que caracteriza um pentecostal? Olha, geralmente se diz de maneira bem simples que o pentecostal é todo aquele que crê na atualidade do dom do Espírito Santo. Tudo bem. Mas muitos não pentecostais também creem nisso. A questão é o que essas pessoas entendem por atuação do Espírito Santo. Então, eu coloquei logo na introdução do livro do trimestre que o pentecostal é aquele que crê que as experiências descritas em Atos servem como modelo para a experiência cristã contemporânea. Esse é o ponto 1. E o ponto número 2, que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação pós-conversão que habilita o crente a falar de Jesus, e o sinal, a evidência física é falar em línguas. Então, o pentecostal é isso. Então, crer que as experiências de Atos dos Apóstolos servem como experiências para o cristão contemporâneo. Muito bem.
e que o batismo no Espírito Santo é pós-conversão e que é a capacitação para a obra do Reino de Deus, para testemunhar de Jesus, e que a evidência física inicial é o falar em línguas. Então, o pentecostalismo é isso. Na lição de número 3, o senhor diz que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Que alerta é esse que o senhor faz aos cristãos da atualidade? Para não ficar preso à letra, né? Porque, veja, logo no segundo século, se bem que a manifestação pentecostal ela nunca foi totalmente extinta da história, é que houve um período de estiagem, podemos assim dizer, entre as primeiras chuvas, chamada chuva seródia, né? E as últimas chuvas, a chuva temporã. Então, entre essas duas chuvas, houve um período de estiagem. Então, como os últimos dias, que o apóstolo Pedro fala, citando o profeta Joel no dia de Pentecostes, fala dos últimos dias, derramarei o meu espírito. Os últimos dias, na verdade, começam com o nascimento de Jesus, com o Natal que nós conhecemos. E termina com, esses últimos dias terminam com o arrebatamento da igreja. Então, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no primeiro século da era cristã, nós entendemos que são as primeiras chuvas. Aí houve aquele período de estiagem, e na Rua Azusa, se bem que antes da Rua Azusa já havia a manifestação do Espírito Santo aqui. Sim, os reavivamentos, né? É o avivamento, sabe? É o movimento de santidade que buscava isso, que oravam, e muitos falavam língua e não sabiam um dos líderes do pentecostalismo, que foi o mestre professor de William Seymour, o Parham, o Charles Fox Parham. Ele queria saber ele queria conhecer como saber que alguém foi batizado no Espírito Santo. Mas antes, muita gente falava línguas, cura, movimento de cura, o chamado movimento superior, o movimento de Wisik da Inglaterra, era uma cura divina, o Charles Finney, o Moody, eram homens que pregavam, enchiam auditórios e o poder de Deus caía no meio do povo, as pessoas recebiam curas. Então, só que eles não tinham o conceito, eles não sabiam o significado disso. Então, quando o Parham descobriu que falar línguas é a marca inicial, que alguém foi batizado no Espírito Santo, aí as coisas começaram a mudar. Mas antes dele, esse movimento de santidade, esse movimento que buscava o poder de Deus, eles chamavam assim mesmo de pentecostais. Foi nesse período, na virada do século, entre século XIX e século XX, que eles chamavam assim mesmo de pentecostais, tendo em vista a experiência do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, o cristão, ele não deve viver uma vida de secura espiritual. Sabe, a experiência, a hermenêutica do Espírito Santo, a interpretação das Escrituras, as regras da hermenêutica, elas devem ser aplicadas de maneira científica, mas sem excluir o Espírito Santo, sem excluir a experiência, porque os apóstolos eles tinham também essas experiências. Os profetas tinham essas experiências com Deus. Então, eu costumo dizer que religião sem os milagres é mera filosofia. Então, o crente pentecostal deve tomar muito cuidado para não se prender muito à letra e se esquecer do azeite do Espírito Santo. E também não ficar tão somente na busca de uma experiência transcendental e esquecer do compromisso com a palavra. Aliás, o senhor tem uma lição que trata exatamente sobre isso, do compromisso com a palavra como característica do verdadeiro pentecostal.
A CPAD tem um livro intitulado, que eu gosto muito, O Espírito e a Palavra. Na verdade, o que eu tenho ensinado e falado é que essa capa mostra isso, o Espírito e a Palavra, entendeu? A pomba é símbolo do Espírito Santo e a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, pentecostalismo sem Espírito e sem a Palavra não existe. Então, a experiência pentecostal, ela é fundamentada na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Os nossos pais ensinaram isso, tanto os pioneiros da Rua Azusa, como também os pioneiros daqui do Brasil, Daniel Berg, Bonavingre, os missionários que vieram da Suécia, os que vieram dos Estados Unidos, todos eles ensinaram isso, o cuidado com a palavra, porque a acusação que alguns não pentecostais fazem contra nós, que somos emotivos, que os pentecostais baseiam seus ensinos nas emoções, isso é falso, isso não é verdade. É que as nossas emoções, elas têm fundamentações na Bíblia Sagrada, porque uma coisa, pastor Jorge, é o seguinte, que Deus, ele opera como ele quer e quando ele quer, e muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos todas as obras do Espírito Santo. Agora, uma coisa estamos certos, é que o Espírito Santo não faz nada que seja contra a palavra de Deus. Então, se é obra do Espírito Santo, tem o apoio da Bíblia Sagrada. Se não tiver um apoio, um embasamento bíblico, pelo menos não é contra o que a Bíblia ensina. Agora, nós não entendemos muita coisa. Eu tenho experiência pessoal, uma cura que eu recebi quando tinha 8 anos de idade, que até hoje, sabe, me chama a atenção do que Deus faz, o que Deus tem feito. E outras coisas que eu tenho visto com meus companheiros, que são obreiros, que são pastores, a obra do Espírito Santo, que está além da nossa compreensão. Isso é o poder do Espírito Santo, isso é o poder pentecostal. Então, tem base bíblica, aquela obra especial, específica, que acontece na vida do irmão, na vida da irmã, que nos chama a atenção, que não está na nossa agenda, vamos assim dizer, temos que entender o seguinte, se não é contra a Bíblia, glorificamos a Deus, que é Deus, que Ele é soberano, e Ele age quando quer, e como quer, e onde quer. Maravilha. A lição de número 6, pastor, o senhor trata do tema santificação, né? Esse evento é instantâneo, mas também ele é progressivo, ou seja, vai acontecendo à medida em que se vai vivendo, em que se vai caminhando com Cristo. Qual é o valor de estudar essa temática, que já é bastante conhecida, mas novamente, né, na escola dominical, como objeto de fortalecimento da nossa fé, da nossa doutrina, do nosso crescimento espiritual? Ok, uma boa pergunta, mas antes de responder, eu quero trazer um breve histórico sobre essa doutrina. É muito importante para o crente que, pelo menos, ele saiba o que é santificação e como ter uma vida de santidade. Então, quem dava muita ênfase a isso era o movimento Holiness, ou seja, o movimento de santidade, que se originou a partir de John Wesley, que fundou a Igreja Metodista, e um assistente dele passou a chamar essa santificação, que chamava de segunda bênção, ou segunda graça, ou a doutrina da perfeição cristã. Ele passou a chamar de batismo no Espírito Santo, embora não tivesse o conceito que nós temos hoje no pentecostalismo clássico. Não. Então, o que acontece? No movimento da Rua Azusa, porque Seymour veio também, ele passou pelo movimento de santidade. Parham também, Charles Fox Parham também era dessa escola de santidade, que falava da segunda bênção. A primeira bênção, a salvação; a segunda bênção, a bênção da santidade, da santificação. Por isso é chamado de movimento de santidade. Mas só que no movimento da Rua Azusa, o batismo no Espírito Santo passou a ser a terceira bênção. Foi o William Durant
que lá em Chicago, de onde vieram Daniel Berg e Gunnar Wink, porque Duran, ele esteve na Rua Azusa, ele esteve em Los Angeles, atraído pelo noticiário, pelas informações do que estava acontecendo ali na Rua Azusa. Então ele esteve com William Seymour, e Seymour orou por ele recebeu o batismo no Espírito Santo, e Seymour profetizou que a quem ele pusesse as mãos para orar, Jesus ia batizar no Espírito Santo. Realmente essa profecia se cumpriu. Quando ele voltou para Chicago e trouxe a doutrina para a igreja, que é chamada Igreja da Avenida Norte, que era uma igreja batista, então, ali muitas pessoas vinham para ouvir a sua mensagem, muitos foram batizados no Espírito Santo. Foi quando Daniel Berg e Gunnar Wink apareceram lá também, nessa região. E o que acontece? E ele, examinando as Escrituras, e ele entendeu que não existem 3 obras da graça. Ele interpretou o seguinte, que a salvação e a santificação é uma obra só, é a chamada teologia da obra consumada. Ele dizia que quando Jesus disse, Pai, está consumado, então ali estava a salvação perfeita, completa. Então, salvação e santificação são uma só coisa, uma só obra. Então, com isso, ele rompeu com a Rua Azusa, que na época houve realmente um certo tumulto, né? Foi um choque, não tumulto, um choque, porque era uma novidade na época. Então, e essa doutrina passou para os nossos missionários, que é a doutrina da Assembleia de Deus hoje. Então, o batismo no Espírito Santo é uma bênção após a salvação, após a convenção. Então, é a segunda bênção. Muito bem. E a santificação, que até então era simplesmente estática, é só você ler as obras do Adam Clarke, por exemplo, comentário bíblico. Depois, na época, o comentário dele teve efeito, na época, como contraponto à doutrina de William Duran. Muito bem. E Duran dizia, não, a salvação, a santificação, ela é instantânea, porque quando a pessoa vem para Jesus, ela é santificada. É isso que nós chamamos de teologia posicional, porque a nova posição do pecador quando vem a Jesus, ele tem a salvação e ele tem a santificação. Essa santificação, ela é instantânea, mas ela é ao mesmo tempo também progressiva, porque é um processo. É isso que o apóstolo Paulo diz, olha, 2 Coríntios 2, e versículo 16, 17 e 18. O 18, no versículo 18, diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso fala de processo. Também, no Antigo Testamento, Provérbios 4,18, diz o seguinte, abre aspas, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fecha aspas. Então, o cristão, quanto mais ele se aproxima do Senhor Jesus, ele está se santificando. Essa santificação vai aumentando. Então, ela é progressiva, ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, porque não fica parado nisso. Então, essa é a doutrina pentecostal que se distingue de muitas outras doutrinas por esse mundo afora, porque nós buscamos cada vez mais a santidade, a santificação. E essa santificação significa o distanciamento das coisas pecaminosas, das coisas que entristecem o Espírito Santo, das coisas que entristecem a Deus. E o cristão, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais se afasta do pecado. Quanto mais ele se aproxima do Senhor Jesus, ele está se santificando. Essa santificação é progressiva. E, finalmente, tem a santificação gloriosa, que é quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Que maravilha! Eu tenho certeza que vai ser um trimestre riquíssimo do ponto de vista espiritual para todos aqueles que acompanham a CPAD, que acompanham a Palavra de Deus, para todos aqueles que desejam estar mais perto do Senhor.
Pastor Ezequias, a lição de número 7, ela chama atenção, pelo menos para mim chamou muita atenção, porque ela trata do tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. Como é que um termo regula o outro nessa dinâmica do dia a dia da fé cristã? É porque a reverência no culto, eu até coloquei na lição que quando eu aceitei Jesus, embora nascido e criado no Evangelho, lá em Pernambuco, lá no município do Paulista, lá em Paratibe, eu fui criado na igreja. Meus pais, quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja há 6 anos. Eu nasci em 55, meus pais se converteram em 49. Muito bem. O meu nome já diz, né, que Ezequias é um nome ou de judeu ou de evangélico. Muito bem. Então, eu fui criado no Evangelho, mas na adolescência, aos 13, 14 anos aproximadamente, eu deixei a igreja e voltei só em 77, e já estava em Jundiaí, na cidade de Jundiaí. Mas quando eu entrei na igreja, eu vi um versículo que estava escrito assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E isso é Eclesiastes 5, versículo 1. Muito bem. O que isso está falando? Está falando de reverência. Reverência na casa de Deus. Agora, só que o culto pentecostal não é um culto formalístico. É um culto espontâneo. A pessoa glorifica a Deus, a pessoa dá glória a Deus, glória a Jesus. E as pessoas, qualquer um tem a liberdade de ir ao púlpito e falar aquilo que Jesus fez na sua vida, dar testemunho de Jesus, receber uma bênção, uma cura especial, um assunto na justiça, um assunto no trabalho, um problema familiar, um problema na família, com o vizinho. São muitas as bênçãos que o Espírito Santo, sabe, como obra do Espírito Santo na vida cristã. Então, ele não precisa de um grau de doutorado para subir ao púlpito e falar o que Jesus fez na sua vida. Não, ele precisa ter testemunho. Então, agora é claro, às vezes há exageros. Há exagero. A minha sogra sempre contava que, logo no começo, disse que o missionário Samuel Nisto, às vezes vinha para ensinar e corrigir o povo. Emílio Conde, aqui no interior de São Paulo, na região de Pirapora, onde os missionários iniciaram ali um trabalho, e às vezes o culto ia até de madrugada. Sabe? Bom, na Rua Azusa, eram 3 cultos por dia, de manhã, à tarde e à noite. Isso durou 1000 dias. 1000 dias com batismo no Espírito Santo, curas e línguas, e profecias, e curas, e correção de alma. Terminava um culto, aí à tarde tinha outro, terminava à tarde tinha outro. Então, e os tradicionais ficavam chocados com isso, às vezes escandalizados, e fizeram muitas vezes alguns impropérios, palavras. Eu creio que hoje eles não procederiam dessa maneira, que era tudo muito novo na época, eles não conheciam. Então, e essa característica da Rua Azusa, isso aí passou para o mundo inteiro. Embora Daniel Berg e Gunnar Wing nunca tivessem visitado a Rua Azusa, não tivessem conhecido pessoalmente em Los Angeles William Seymour, mas o reflexo, o efeito da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa, que chegou também em Chicago por meio de William Durant, e chegou também em Nova York, chegou na Europa, chegou até no Barrato, que foi o pai na fé de Levi Petros, o pai pentecostal de Levi Petros. Então, a influência da Rua Azusa foi para o mundo inteiro, foi uma obra realmente do Espírito Santo. Então, essas características, embora não seja uma coisa padronizada, até mesmo no Brasil, da Assembleia de Deus, os cultos não são padronizados. Tem igrejas que o culto é mais fervoroso, é mais alegre, os irmãos glorificam a Deus. Tem outros cultos, outras igrejas, que eles são pentecostais, mas eles prestam atenção à palavra, porque tem cultos que as pessoas ficam tão empolgadas, dando glória a Deus, aleluia, e falando em línguas, que nem prestam atenção na mensagem. Entendeu? Isso é meninice, é exagero, tudo bem. Mas isso acontece também
em nossas igrejas. Mas há igrejas que os irmãos ficam, são, como se diz, compenetrados na palavra, prestando atenção, glorificam a Deus também, têm a alegria do Espírito Santo, mas não é um culto que se prende àquele formalismo, sabe? O ministro vem com aquela beca, aquela roupa típica, com todo aquele ritual. Não, nós temos, é claro, temos que ter ordem no culto. Em 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo com ordem e decência. Paulo está falando ali do culto, da liturgia. Então, o pentecostalismo não tem uma liturgia inflexível, ritualística. Não, é nesse sentido que eu comento na lição que há essa liberdade, é um culto espontâneo, sabe? E às vezes até exagero, tem gente que nem é muito reverente e conversa o culto todo, às vezes do culto eu presto atenção, e às vezes até eu falo com um diácono, nós vai lá, conversa com aquela pessoa que ela está muito, e outros ficam às vezes até no smartphone, ali em pleno culto. Isso é desrespeito, isso é falta de reverência na casa de Deus. A espontaneidade no culto não é isso. Não é isso. A pessoa está na casa de Deus com reverência. Por isso que eu até falei que se Salomão vivesse hoje, ele teria escrito o seguinte: desliga o teu smartphone quando entrar na casa de Deus, né? Ou põe no modo avião, alguma coisa assim. Porque é 1 hora de culto, 1h30, no máximo 2 horas, e nessa época de pandemia, 1 hora de culto, às vezes não passa um pouquinho. Então, é pouco tempo para quem tem 24 horas por dia. É um momento de reverência. É o momento mais sublime na vida cristã. É o momento de adoração a Deus. É um encontro. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. É um diálogo de Deus com o seu povo. Nós falamos com Deus na oração, nos cânticos. Deus fala conosco pela palavra, pelo sermão, pela pregação, pelo ensino. Isso se chama diálogo, de duas partes. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então, é um momento de reverência, mas não com aquele ritualismo formalístico. Não. É espontâneo, mas não é bagunça, né? É uma espontaneidade controlada pelo Espírito Santo. Com ordem, exatamente. É igual ao modelo de 1 Coríntios 14. Maravilha. Pastor, nosso tempo está chegando ao final. Tenho certeza que você que está nos acompanhando certamente vai estar bem assim interessado, bem motivado, bem com bastante vontade de estar na escola dominical, porque esse trimestre promete. Para a gente terminar aqui, pastor, a lição de número 10 trata de um tema que eu acho que é da hora. Ela reitera que Jesus cura ainda hoje. Desse tempo de pandemia, né, de dificuldade mundial, o que nós temos de observar, ou quais são as duas coisas fundamentais a serem observadas no que diz respeito à enfermidade do ponto de vista que o senhor coloca nessa lição? A fonte de cura é o próprio Deus. E isso vem desde o Antigo Testamento. Eu sou o Senhor que te sara. Aquelas doenças que eu coloquei sobre os egípcios, eu não colocarei sobre vocês, porque eu sou o Senhor que cura vocês. Na versão Almeida corrigida, eu sou o Senhor que te sara. Muito bem. E a cura, se você ler cuidadosamente o Antigo Testamento, ela era mais divina do que médica. Embora não haja nenhuma proibição sobre consultar os médicos. Isso havia muita meninice no período do movimento de santidade, na virada do século XIX para o século XX. Stanley Horton diz naquele livro lá, ou aquele livrinho O Avivamento Pentecostal, que o avô dele dizia que era falta de fé tomar até uma limonada para se prevenir da gripe, ou para ser curado de gripe. Então havia exagero, que tomar um medicamento ou procurar um médico era falta de fé. Não, Jesus mandou ir aos médicos. E até a cura da medicina é resultado também da obra do Espírito Santo, que muitos médicos não têm consciência disso. Muita gente pensa que milagre tem que ser uma coisa extraordinária, uma coisa que chama atenção. Não, irmão, Deus atua no silêncio, sabe? Nas coisas simples do dia a dia, nós vemos também a obra de Deus. Então, a cura
ela acompanha porque a Bíblia deixa isso muito claro, nos evangelhos principalmente. Mateus 9,36 diz que Jesus se compadecia da multidão porque era como ovelhas que não têm pastor. E ele, por isso que ele curava as pessoas de todo tipo de enfermidade. E o amor de Jesus não mudou. A misericórdia dele não mudou. Ele continua curando hoje, ainda hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, ele cura de forma especial, de forma miraculosa. Temos muitos testemunhos. O pastor Carlos Padilha, todos nós sabemos da história, o Mensageiro da Paz publicou que um ladrão deu um tiro na testa dele, e a bala bateu na testa e encravou no teto. Nunca se viu isso na história. Aquilo que eu falei são coisas extraordinárias que nos chamam a atenção. A perícia foi lá, o IML foi lá, a polícia técnica verificou, viu que a bala tinha duas partes amassadas, né? Uma com a tinta e o cimento, que foi a do teto, e a que foi da testa. Então, será que ele teria testa de ferro? Não era carne e osso? Então, isso é uma coisa extraordinária. Eu tenho um tio que ele teve a coluna vertebral quebrada. O médico falou que ele nunca mais ia andar. Eu lembro que eu fui visitá-lo uma vez, ele estava com gesso assim, no tórax. E as irmãs do ciclo de oração foram lá. E uma delas, que nem era líder do ciclo de oração, profetizou para ele e disse o seguinte, abre aspas, meu servo, eu vou te curar. Só falou essas palavras, meu servo, eu vou te curar. Na semana seguinte ele estava andando. Até o médico ficou assustado. Quando ele entrou no gabinete, no consultório, ele começou a mexer, o médico, não, seu irmão, não faça isso. Não, Jesus me curou. Ele agachava, fazia agachamento, ficava em pé, levantava, entendeu? Então, cura dessa maneira. Mas também ele cura por meio do medicamento, por meio de um acerto do diagnóstico médico. Ele cura de diversas maneiras. Nos cultos, quantas vezes a gente chama os irmãos à frente, os enfermos, todos os nossos obreiros, eles andam com um frasquinho do óleo da unção. Nós temos no púlpito, em todas as nossas congregações, nós temos o azeite da unção, o óleo da unção no púlpito, e todos os dirigentes de congregação, todos os obreiros, são orientados a andar. Eu tenho no meu porta-luva do carro, tenho aqui em casa, tenho no porta-luva do carro. Então, porque a qualquer momento eu posso ungir um enfermo, eu posso encontrar, de repente você está no banco, em algum lugar, vê alguém com epilepsia, por exemplo, você tem autoridade de Deus para ir lá e ungir aquela pessoa, curar aquela pessoa. Então, a cura é um dos dons espirituais que mais chamam a atenção. Só que na Assembleia de Deus, nós não tratamos só da cura. Nós temos as profecias, temos as línguas, que as igrejas da segunda geração, vamos assim dizer, que são pentecostais também, focaram muito nas curas, fizeram campanhas em estádios, em auditórios, tanto quanto é lugar. Pessoas vinham de muleta, pessoas vinham... E muitos receberam cura, é verdade, eu creio. Muitas pessoas, esses homens, Deus usou poderosamente essas pessoas. Nós tivemos Bernardo Johnson, ele esteve aqui em Jundiaí, fez a campanha, percorreu o Brasil, tem aquela equipe de conselheiros. Então, Deus usava esse homem poderosamente, Gesiel Gomes, Gilmar Santos, Gilvan Rodrigues, que está até hoje pregando aí, pastor Elianar Cabral. Quantas vezes eu vi o pastor Elianar Cabral pregando para multidões? Então, esses sinais sobrenaturais, promessa de Jesus, ele falou, esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Então, esses sinais continuam até hoje. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou durante o seu ministério terreno, ele curou por meio dos apóstolos na primeira geração, que conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, e continua curando, ele é o mesmo, e nós cremos nisto. Amém. Pastor Ezequias, chegamos ao final dessa entrevista, muito obrigado por conversar conosco no dia de hoje, e eu espero que seja realmente um trimestre ricamente abençoado e que o Senhor nosso Deus faça
grandes coisas, grandes maravilhas, não só na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que nos acompanharam no dia de hoje. Amém? É verdade. E nessa época de pandemia, eu recomendo a todos que busquem a Deus. Claro, tem que seguir a orientação médica, é a ordem de Jesus. Não adianta querer desrespeitar ou desafiar a orientação das autoridades sanitárias, os médicos, porque aí não tem aprovação divina, não. Aí é com a pessoa. Mas se a pessoa segue o padrão direitinho, que Jesus diz que não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Então, se os médicos recomendam, prescrevem uma dieta, uma medicação, um comportamento, devemos seguir. Você, principalmente o obreiro, você ensina na congregação uma coisa, ou como você se sente se o rebanho faz o contrário do que você está ensinando. Então é a mesma coisa. Então estamos vivendo uma crise sem igual na história da humanidade. E o pior de tudo é que até agora não se sabe exatamente com o que os cientistas estão lidando. Então as vacinas já estão aí por toda parte. Um desafio muito grande, muita gente, são mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Se realmente essa vacina tem a validade de 1 ano, antes de chegar ao último da Terra, quem vacinou primeiro já venceu, precisa vacinar de novo. Só Deus para ter misericórdia. Eu entendo que estamos vivendo os últimos dias. Esses são os sinais, um dos sinais da vinda de Jesus. Enquanto Ele não vem, devemos orar, buscar a Deus, seguir as orientações e nos consagrar, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós seremos levados da terra. Amém? Amém, pastor Ezequias. Muito obrigado então e até a próxima vez, se o Senhor Deus assim permitir. Se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, eu espero que você tenha sido ricamente abençoado com essa conversa que eu tive com o pastor Ezequias Soares. Fazemos votos de que você tenha um trimestre abençoado e voltaremos numa próxima oportunidade, se o Senhor, nosso Deus, assim permitir. Bom trimestre.